Enquanto o governo batalha para lidar com as emergências que surgiram nas primeiras semanas, como a crise dos Yanomami e a invasão da Praça dos Três Poderes, a intenção de Lula e seus ministros é dar uma direção e uma nova cara a uma série de projetos. Sobre isso, conversamos com o ministro das Cidades, Jader Filho, que nos dá a honra de participar do CNN Prime Time, direto dos nossos estúdios em Brasília. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Qual é o objetivo de todas as mudanças anunciadas na reestruturação do projeto Minha Casa Minha Vida? A gente sabe a força, o símbolo que esse programa foi para os governos do PT. Neste momento, ele vai passar por uma série de reestruturações. Qual é a importância disso, ministro? Eu é que agradeço, Márcio, a oportunidade de poder estar aqui na CNN. Márcio, de fato, essa é uma prioridade para o presidente Lula, né? Ele que criou esse programa lá atrás, há 14 anos, hoje a gente está reiniciando ele. Nos últimos 4 anos, a habitação não foi uma prioridade para o governo anterior e desde o primeiro dia, quando do convite do presidente, ele me mostrou, enfim, qual seria a importância do retorno do Minha Casa Minha Vida. E é isso que nós iniciamos ontem, um programa importantíssimo. As pessoas que não têm hoje as suas casas, elas que moram em aluguel ou em situação de risco, ou propriamente até nas ruas, elas têm pressa. E essa que foi a orientação do presidente para que a gente possa colocar o Minha Casa Minha Vida o mais rápido possível, com novas contratações, retomar obras, enfim, botar ele para andar o mais rápido possível. A gente entender rapidamente, ministro, o programa funciona com faixas de renda, a gente sabe, a primeira era de até R$ 1.800 e agora passou para R$ 2.640. Isso sem incluir os benefícios que a pessoa possa vir a receber, certo? Quantas pessoas deverão ser beneficiadas ou abarcadas nessa primeira fase, nessa primeira etapa do Minha Casa Minha Vida? Nesse primeiro momento, no ano de 2023, Márcio, serão 145 mil unidades, né, novas contratadas, né, nas modalidades que são o do FAR, que são as empresas que vão fazer a construção, você tem o rural e você tem o entidade. São as 3 modalidades que vêm do orçamento, que é do FAR, que é aquele subsídio que circula entre 85% e 95% do valor da unidade habitacional. E você tem mais uma quantidade significativa também que vão ser incentivados pelo FGTS. O número que o presidente deu de unidades habitacionais, seja do orçamento da União, seja do FGTS, nos próximos 4 anos, são 2 milhões de unidades habitacionais nos próximos 4 anos que serão contratadas. Quem nos dá o prazer de participar dessa entrevista também do nosso estúdio em Brasília, é a nossa colega Tainá Farfan. Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Muito boa noite para você, para o ministro e também para quem está acompanhando a gente aqui na CNN. Ministro, obrigada pela sua entrevista aqui, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo da agenda corrida para conversar com a gente. Ontem teve o relançamento do programa Minha Casa Minha Vida, foi um grande evento, o senhor participou. E esse relançamento acontece em meio a uma indefinição em torno da Secretaria de Habitação, que é a secretaria que vai ser responsável por tocar, já é de fato a secretaria responsável por tocar esse programa. Nos bastidores há um impasse aí com a bancada do MDB na Câmara dos Deputados, o senhor quer um nome seu, a bancada quer indicar um nome próprio. Quando a gente vai ter esse nome definido e essa indefinição impacta de alguma forma no andamento desse programa? E mais um ponto que eu queria acrescentar é se a indefinição em torno da Secretaria de Habitação também não impacta na definição dos nomes de outras secretarias importantes da pasta, como a de saneamento? Boa noite, Tainá. Não acredito que haja uma indefinição. O que houve em relação à nomeação do meu indicado, que é o Ailton Madureira, aconteceu por um problema burocrático entre o Ministério da Fazenda e a sua nomeação. Por isso que ela precisou ser refeita. A relação da gente com a bancada é a melhor possível e tenho falado diariamente com os deputados que compreendem a necessidade de termos um técnico diante de um projeto tão importante como é o Minha Casa Minha Vida. Yuri Pita também participa da entrevista. Yuri, por favor.
Obrigado, Márcio. Boa noite, ministro. Obrigado por estar conosco. Queria pegar um gancho de um dado que foi divulgado ontem pelo Unicef, que falou de 32 milhões de crianças e adolescentes que vivem em situação de pobreza no Brasil, e um dos principais problemas, o principal problema que as atinge é a questão do saneamento, atingindo mais de 21 milhões de crianças e adolescentes. E também é da pasta do senhor cuidar dos projetos de saneamento básico. E há toda uma preocupação em relação ao marco legal que foi aprovado na legislação passada. Queria ouvi-lo sobre o quanto o Ministério das Cidades, o que está sendo planejado, a Tainá falou também da Secretaria de Saneamento, mas de projetos, que tipo de projetos que o Ministério das Cidades, de um governo do PT, está prevendo para estes 4 anos, levando em conta que temos uma nova legislação que não havia nas outras oportunidades que o PT esteve no governo. Obrigado, Yuri, pela tua indagação. De fato, nós estamos em discussão com todos os atores que estão envolvidos com esse problema do saneamento, seja na iniciativa privada, seja as empresas públicas, para que a gente possa encontrar o melhor caminho. Amanhã mesmo teremos uma nova rodada de reuniões onde nós estamos buscando convergir, trazendo todos à mesa, todos esses atores, para que a gente possa encontrar o modelo correto, até porque o problema de saneamento no Brasil, como você disse, é um problema importantíssimo. Foi outra ação que o presidente Lula pediu que nós tivéssemos toda a atenção, porque a questão do saneamento é questão de saúde e essa saúde nós precisamos avançar no tema saneamento no nosso país. Então, essa é uma prioridade. Acredito que nos próximos dias, aí, com essas rodadas de reuniões que nós temos tido, nós conseguiríamos ter um entendimento porque a orientação do presidente Lula, Yuri, é que não tem que ter opção do investimento. O investimento ele tem que ser tanto da iniciativa privada quanto do poder público. Então, nós temos, na verdade, que ter investimento no saneamento. Não podemos ter preconceito com ninguém. Quem quiser investir no saneamento tem que ter oportunidade, mas nós não podemos nem fazer opção, nem seja pela iniciativa privada, muito menos pelo setor público. Todos que quiserem investir, a prioridade é o investimento. Essa que foi a orientação do presidente e é isso que nós temos feito nesses diálogos que temos firmado com todos os atores que participam do tema saneamento. O senhor é capaz de projetar em quanto a gente pode caminhar nos próximos 4 anos nessa questão do saneamento, que é um dos problemas mais graves que o país enfrenta em termos de saúde pública? Nós temos isso aí, Márcio. Acho que o fundamental é que a gente possa destravar essa discussão. Investimento, a iniciativa privada tem recursos para isso, parte do poder público também tem recursos para ser aplicado nisso. Então, eu acredito, nós temos uma meta, que é alcançar a universalização. E é isso que nós temos buscado, mecanismos para facilitar para que o investimento aconteça. A gente não precisa, vamos dizer assim, excluir o investimento de ninguém. Quanto mais investimento tivermos na questão do saneamento, a gente chega mais rápido na meta da universalização, que é isso que, obviamente, o nosso governo e o presidente Lula quer. Caio Junqueira também tem pergunta. Caio, por favor. Oi, ministro, boa noite. Ministro, qual a situação da Funasa? Em princípio, ela seria extinta, uma parte iria para a sua pasta. Agora, para acalmar aí os aliados, o governo considera não mais extingui-la. Qual a situação mais atualizada? Será recriada ou não será recriada? Ficará no seu guarda-chuva ou de outro ministério? Caio, a informação que nós temos é que a Funasa continuará com as suas atribuições. Uma parte no Ministério das Cidades, outra parte com o Ministério da Saúde. Obviamente, a medida provisória precisa ser votada no Congresso. E aí há uma discussão de parte a parte para saber que modelo melhor precisa ser atendido. Obviamente, vamos aguardar aí as discussões que estão acontecendo, mas para o governo, o melhor caminho é a extinção da Funasa, colocando as atribuições da área de saneamento no Ministério das Cidades e a parte da saúde ficar com o Ministério da Saúde. A questão é que os cargos da Funasa funcionam muitas vezes como moeda de troca para conseguir apoio, especialmente no Congresso, né, ministro? Márcio, hoje nós entendemos que essa questão da Funasa, ela precisa ser reestruturada. E é por isso que o governo entendeu
fazendo essa extinção, colocando dentro do Ministério das Cidades, criando novas diretorias que vão trabalhar, porque como essa questão do saneamento nas cidades que estão abaixo dos 50 mil habitantes, nós precisamos fazer chegar esse saneamento. E existem alguns critérios, algumas análises, fundamentalmente sobre os resultados que têm sido feitos nos últimos anos com esse investimento que tem sido feito na Funasa, que na compreensão da gente não tem dado resultado. Não é que o saneamento e a atenção com as pessoas que precisam disso nessas cidades, ou seja, na área da saúde, isso não vai ficar desassistido. O que nós temos, na verdade, é que dar mais celeridade, nós temos que ser mais efetivos nas ações, que era o que não vinha acontecendo no modelo anterior. Então, isso a gente tem discutido dentro do governo, quais são as melhores práticas, para que aquilo que o cidadão quer, que é, obviamente, que o serviço chegue, ele possa chegar com qualidade e rapidez até ele. A nossa próxima pergunta é da nossa analista de política, Larissa Rodrigues. Ministro, boa noite. Falamos de Minha Casa Minha Vida, também a questão do saneamento. Eu acho importante a gente destacar também, ministro, que é um dos papéis do Ministério das Cidades a questão de infraestrutura numa tentativa de evitar qualquer tipo de risco de desabamento. Completamos há pouco um ano daquela tragédia em Petrópolis. Estava até relembrando que, infelizmente, também nessa semana, mais uma morte causada por desabamento depois de fortes chuvas ali na região metropolitana do Rio de Janeiro, em especial sobre o Rio de Janeiro e, claro, no país como um todo. Mas o que a gente pode esperar de imediato para essas pessoas que vivem nessas zonas tão perigosas? O que o Ministério está pensando para essa questão de melhorar essas pessoas, melhorar a vida dessas pessoas e também dar mais estrutura para evitar tantas tragédias como a gente teve em Petrópolis? Larissa, isso é uma prioridade. Vou lembrar você que no dia 8, o presidente Lula, a primeira viagem que ele fez foi a Araraquara, que tinha acontecido lá um problema gravíssimo, que ceifou a vida de 6 pessoas de uma única família. Nós temos, de fato, feito um mapeamento, né? Nós estamos aí fazendo um mapeamento de todas as cidades onde tem essas áreas de risco, porque esse problema tem sido um problema recorrente no país. E o presidente nos deu a determinação que a gente possa ir atacando imediatamente todas essas áreas de risco, porque muitas das vezes, além das pessoas, quando acontecem esses acidentes, as pessoas perdem a vida, ou se não perdem a vida, perdem a casa, perdem tudo que tem. Então, esse é um problema que, de fato, o Brasil precisa enfrentar. O presidente Lula nos deu essa missão e nós vamos trazer soluções rápidas para que problemas futuros não possam ocorrer. A verdade é que são obras estruturantes que precisam ser feitas, que levam um certo tempo para poderem dar as respostas. Mas a gente está correndo com isso, entendendo a urgência diante até aquela coisa do risco de perdermos mais vidas. Ministro, acompanhando o governo Bolsonaro, a gente lembra do peso da exposição que havia às obras de infraestrutura, como elas eram divulgadas, projetadas para mostrar um governo trabalhando. Agora, nesse governo Lula, qual vai ser o peso do Minha Casa Minha Vida num esforço similar? Márcio, como eu disse no início aqui da nossa entrevista, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa prioritário para o presidente. Tanto que a primeira inauguração de obra que está sendo feita foi exatamente do Minha Casa Minha Vida, mostrando a prioridade que o presidente e o governo têm em relação a este tema. O tema da moradia, o Brasil tem um déficit habitacional gigantesco e a gente precisa enfrentar isso, porque as pessoas que moram, como disse há pouco a Larissa, moram em situações de risco, pessoas que estão morando nas ruas, ou propriamente as pessoas que estão em aluguel ou em situações de risco, elas têm pressa. E a gente precisa, e o presidente, na sua sensibilidade, nos deu essa prioridade. E não é só, Márcio, fazer obras, tem que fazer obras com qualidade. Márcio, citar para você, quando do convite do presidente Lula, ele, enfim, na sensibilidade que ele tem, ele disse, Jade, as pessoas têm que ter dignidade. O Minha Casa Minha Vida daqui para frente tem que ter varanda. Quando o presidente fala nisso, ele fala no quê? As pessoas terem uma vida melhor.
Você dá uma varanda, você dá a possibilidade da pessoa ter uma casa de qualidade, você está dando dignidade a essas pessoas. E então eu digo a você, é prioridade máxima do governo, o Minha Casa Minha Vida, essa foi a determinação do presidente Lula. Tainá Fafan tem mais uma pergunta, né, Tainá? Ministro, Lula pediu aos seus ministros projetos e propostas para esses primeiros 100 dias do novo governo. Rui Costa está à frente dessas negociações. A gente já está aí com mais ou menos 1 mês e meio desse novo governo. Eu queria saber do senhor o que a gente tem, o que a gente pode esperar de novas propostas, de novos projetos da pasta, política de desenvolvimento urbano. Tem alguma novidade por aí que está por vir? Eu acho que a principal novidade, Tainá, é tudo aquilo que o Minha Casa Minha Vida vai se apresentar. Ontem foi assinada a medida provisória. Nos próximos 30 dias, nós vamos soltar as normativas que vão nortear o programa Minha Casa Minha Vida, para que aí as prefeituras, todos aqueles interessados possam, as entidades, enfim, todos os interessados possam entrar com projetos para que esses projetos sejam analisados e para que novos contratos sejam firmados com Minha Casa Minha Vida. Fora, obviamente, todo o diálogo que está sendo feito em relação ao marco, enfim, do saneamento, seja as discussões que nós estamos fazendo em relação a questão da mobilidade, que é um problema que precisa ser enfrentado. Tenho aí discutido com a nossa equipe quais são as alternativas que têm sido feitas, seja aqui no Brasil ou no mundo, para que a mobilidade, que é um problema que quase todas as nossas grandes cidades enfrentam hoje, precisa ser enfrentado, a questão do transporte público. Então, nós temos diversas pautas que estão estabelecidas dentro do Ministério das Cidades, como obviamente estão acontecendo com outros ministérios. De fato, o presidente tem nos cobrado essa resposta rápida e é isso que a gente tem feito, haja visto que nós aí em 40 dias já fizemos inaugurações de obras que estavam paralisadas e vamos aqui entregar novas obras aí nas próximas semanas e fazendo isso com a maior velocidade possível. A próxima pergunta vem mais uma vez de Caio Junqueira. Caio. Ministro, qual a sua avaliação aí sobre esse embate do Banco Central com o presidente Lula? Caio, eu entendo que o presidente Lula ele tem, obviamente, que brigar para que a nossa economia dê as respostas. Eu acho que o presidente tem se esforçado nesse sentido, porque se a nossa economia girar e você vê empregos, você vê, obviamente, bons ares para o nosso país. E eu acho que é essa que é a principal preocupação com o presidente, para que a nossa economia responda, porque, enfim, as pessoas hoje têm necessidades urgentes e que, obviamente, prevêem da nossa economia e da sua melhora. Nós conversamos com o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Eu que agradeço, Márcio. Foi um prazer.